Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, né? Vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço a todos, né? Por mais um comentário de sábado. O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço paz para o Brasil, né, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para todos os países, Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, todos ali do Oriente Médio, né? Eu peço paz para todos os países do planeta Terra, peço paz para todos, né? E peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, né, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comentários, né? A irmã ou irmão que estiverem com dificuldade de abrir os vídeos na rede social do Facebook, no Messenger, por gentileza, entrar na minha página ou na minha história, que estão abrindo normalmente. Ou se não, receber via e-mail, né? Meu e-mail é jailsonconcites@hotmail.com, ou pelo entrar no YouTube, né? No YouTube todos os vídeos estão lá disponibilizados, está abrindo normalmente, né? A outra informação é sobre o filme Nosso Lar 2, né? O filme Nosso Lar já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas. As irmãs e os irmãos que não assistiram ainda, assistam, né? Aqueles que já assistiram, as irmãs e os irmãos que já assistiram, queiram assistir de novo, assistam. Então vamos aos cinemas. A empresa, né, desse filme Nosso Lar, do Nosso Lar 2, essa empresa ela tem projetos de filmes, como a partir de 2025 sobre as irmãs Fox, agora as estreias eu não sei, que é da história de Emanuel, e Nosso Lar 3, 4 e 5. Então vamos aos cinemas. O filme Nosso Lar 2, né, a narrativa dele não é do livro o Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Vamos aos cinemas. Então, o comentário de hoje é sobre conflitos, né, familiares. Então vamos entender aqui conflitos familiares, né? Todo conflito familiar que tem no grupo familiar, né, ele é um grupo parentesco corporal e não espiritual, né? Por quê? A gente tem que fazer essa diferença. O grupo de parentesco corporal são espíritos que não se conhecem ainda, estão a nível de aprendizado, né? Ou se não, eles se conhecem, mas têm divergências, né, de encarnações passadas. Então, nessa encarnação, eles têm que fazer a convergência. Porém, como ainda tem espíritos que ainda vivem na baixa moral, eles não entendem isso. Então, eles trazem consigo, né, essa divergência. E aí eles externam inconscientemente essas divergências ali dentro do grupo familiar. É o pai com a filha com o pai, mãe com a filha, filho com a mãe, e por aí vai, com os avós, tias, né?
primos que não que tem muita divergência. Então, geralmente nesse grupo familiar, quando ocorre essas divergências, nós temos que fazer prece, né, para aqueles que ficam sempre divergindo conosco, né, porque eles estão vivendo o tempo dele, aquela ali é a moral baixa dele. Quando eles evoluírem um pouquinho mais, eles vão entender isso. Então a gente tem que perdoar. É óbvio que ninguém sabe, né? Assim, ninguém sabe, entre aspas, por causa desses conflitos. Nós só vamos nos lembrar, ter lembranças, né, desses problemas através dos sonhos, porque é a partir dos sonhos que nós tomamos a nossa consciência da nossa encarnação, né? Porém, a gente só vai ter clareza nesses sonhos a partir do momento da nossa evolução moral. E aí, né, temos a clareza quando acordamos. Eu tenho até uma história da família do Divaldo Franco, do médium Divaldo Franco, né, que o pai e uma das irmãs do Divaldo, eles tinham conflitos, né, eles sobreviviam em divergência. Então, já na fase adulta do Divaldo, o Divaldo ele teve uma visão, a visão do seu pai com a sua irmã. Nessa visão foi mostrado para ele que o pai e a irmã dele, em uma encarnação passada, tiveram um caso amoroso, né? E o pai da irmã dele levou ao término essa relação. E ela ficou chateada, porque ela não queria terminar a relação. Ela ficou chateada por isso. E aí, quando eles encarnaram, nessa encarnação, ele veio como pai e ela veio como filha. Para quê? Para que ocorresse essa convergência, né? Mas, por uma questão moral dos dois lados, eles não tinham esse entendimento. Então eles só viviam divergindo, né? E eles não entendiam por que tinham tanta divergência entre eles, né? E aí o Divaldo descobriu por causa disso, porque essa irmã do Divaldo, inconscientemente, ela externava essa divergência que tiveram em encarnação passada, porque numa relação amorosa ela não aceitava, né, o término da relação. E aí houve problemas, né? E por isso que ocorrem muitos problemas, né, em grupos familiares. Divergências são assim muito, muito grandes, né? E essa divergência ela vem por aí, né? Ou vem, como eu já coloquei também, que é muito pouco caso de ocorrer, é quando um grupo ou um membro da família ela está elevada mais moralmente do que os outros. E aí vai ter divergência de pensamentos, né? Então naquele grupo, no grupo corporal, a gente veja bem, essa regra tá o grupo corporal, né? Nesse grupo corporal familiar, eles pode ter divergência, não que sejam trazidas de outra encarnação, mas de divergência de pensamento, porque são espíritos que não se conhecem ainda, né? Estão encarnados, né, num grupo familiar, nunca tiveram junto em encarnação passada, né? E eles, é óbvio que aí são diferentes um do outro, ninguém se conhece, e aí vai ter a diferença de pensamento, né? Essa diferença de pensamento é também uma questão moral. Então aquele que é mais adiantado, né, os outros vão ter divergência com ele, porque aquele que é mais adiantado moralmente não vai querer estar nos mesmos erros do que aquele que comete aquilo. Então vai ter divergência de pensamento, tá? É a mesma coisa num relacionamento homem e mulher, né?
quem assim, moralmente está mais elevado, né, um do que o outro, vai ter divergência de pensamento. Aquele mais atrasado não vai concordar, porque aquele mais atrasado ele vai cometer erros. Então ele acha que cometendo os erros ele está certo, ou está certo, né? E aquele que é mais adiantado não vai querer cometer os mesmos erros, porque ele sabe que aquilo ali é um pecado, que aquilo é um atraso para ele. E aí vai ter aquela divergência. Por mais que ele tente explicar para outra pessoa, a outra pessoa não entende. Quer ver? O que acontece muito no relacionamento é o adultério. O adultério, ele é a baixa moral do ser humano. Então, o ser humano que comete adultério no relacionamento, ele vive ainda na baixa moral. Então, geralmente, quem comete mais adultério são os homens do que as mulheres, né? Então, os homens são mais adultos. Então, esses homens cometendo adultério são homens que ainda moralmente vivem na baixa moral. As mulheres que não cometem adultério, elas estão mais elevadas moralmente do que eles, né? Então, vai ter divergência de pensamento, porque aquele homem que comete adultério, ele acha que está certo, porque ele é homem, pode cometer adultério, não pode deixar. Quando ele olha para outra mulher, a mulher se oferece para ele, ele vai sair com aquela mulher e vai sair com as outras. Então, para ele, acha que está certo. E da mesma forma, isso acontece com mulheres também, né? Isso aí é um pouco caso. Então, as mulheres casadas ou têm um relacionamento amoroso, né, com uma pessoa séria, e ela comete adultério. Então, para ela acha que aquilo ali está certo, mas ela vive ainda na baixa moral. E aí vai ter divergência de pensamento, né? Então, nesse caso, ocorre isso, que às vezes aqueles espíritos não se conhecem, né? Porém, estão ali junto com pensamentos diferentes. Agora, na encarnação espiritual, no grupo familiar espiritual, os espíritos já se conhecem e não tem divergência. Então aí eles se conhecem, não tem divergência, então eles são muito unidos. São aquelas famílias que todos os membros são unidos, né? Não tem divergência, né, de pensamento, eles estão sempre ali, um apoiando o outro. Ou se não, são espíritos que são atraídos por sintonias naquele grupo familiar. Então, um exemplo, as pessoas que naquele grupo familiar, eles têm uma elevação moral muito grande, né? Trabalha muito a espiritualidade. Então vai ter espírito que dá mesmo com o seu mesmo pensamento, que vai querer fazer parte desse grupo familiar, né? Porque ele tem uma atração de sintonia com eles ali, né? Então existe uma sintonia entre eles de pensamento, então de atração, né? Então esses aí não vai ter divergência e serão sempre coesos, né? Esse grupo familiar, né? Então os conflitos familiares, eles vêm por aí, ele está no grupo corporal, né? De encarnação, né? Ou eles não se conhecem, né? E aí cada um vão ter tá nesse grupo porque tem os pensamentos diferentes, aí vai ter obviamente sempre vai existir divergência. Ou se não, eles já se conhecem, né, e tem divergência no passado, como eu contei o caso aqui do pai, né, e da irmã do Divaldo, que eles tinham lá divergências, né, eles não se entendiam, só viam brigando, porque principalmente ela externava, ela não aceitou a separação na encarnação passada. Então eles vieram nessa encarnação, esqueceram disso, né, para ter a convergência. Porém, ela externava inconscientemente ainda, ela vibrava ainda essa divergência. Então é o fim do relacionamento que ela não queria. Então ela se tornou assim, né? Então a gente tem outros casos também que e às vezes essa divergência pode levar até a morte de pensamento.
Tem um caso que foi acontecer em Minas Gerais, um pai com a filha. Eles não tinham divergência, mas o pai tinha muito ciúme da filha, né? Mas o pai ainda não criou o caso, que ela arrumasse namorado, mas ela noivou e casou. No dia do casamento dele, ele morreu, né? Ele teve um ataque do coração, porque eles tiveram uma relação, eles foram casados, né, em uma encarnação passada. Então eles vieram juntos, só que eles vieram como pai e filho, né? E aí o amor dele era muito grande, a vibração dele, ele vibrava muito ainda nesse amor, né? Por essa pessoa que veio como filha dela. Então quando ela casou, ele não aguentou, né? Que ela dividisse esse amor com outro homem, né? Isso acontece, só que a divergência ia ter depois do casamento, porque ele nunca ia aceitar, né? Aí é uma questão que se ocorre também, né? Que a pessoa ainda também vibra ainda se apegar a uma pessoa assim, ela é muito apegada, né? Ela ainda vive a vida do materialismo, de apego. Ela não trabalhou isso nela. E aí tem isso. Outro caso também, que ocorre muito isso, é que o tempo de encarnação é muito curto de preparação. Então, quanto mais longa a gente faz a nossa preparação, né, de encarnação, é mais fácil de trabalhar essa convergência, né? Então, exemplo, se o pai e a filha o pai do Divaldo e a irmã do Divaldo, se tivesse uma preparação mais longa para a encarnação deles, talvez essa divergência não teria ocorrido, porque o espírito se prepara mais, né, tem mais entendimento nesse contexto e não leva essa vibração divergente consigo na outra encarnação. Então, é feito um trabalho, né, nesse contexto. Então é isso que eu teria que falar, né, sobre os conflitos familiares. No próximo comentário de sábado eu vou falar sobre o culto do lar. Então eu vou fazer um pequeno comentário agora, né? O culto do lar, eu vou contar a primeira história, o passo a passo para fazer o culto do lar. O culto do lar, a estrutura, né, do culto do lar, ele foi praticado há mais de 2024 anos atrás, na casa de Simão Pedro Pescador, pelo Mestre Jesus de Nazaré, que durou 60 noites, né? O culto do lar, sendo praticado de forma correta, ele vai atrair espíritos evoluídos para o lar, né? Esses espíritos evoluídos vão deixar vibrações positivas no lar. Então, para manter essas vibrações, o primeiro passo é praticar o culto do lar, o segundo é praticar causas nobres, positivas, né? Terceiro, pensamento vigiado. Então, qualquer probleminha, aborrecimento, negatividade, fazer uma ficar sempre em prece, né? Porque a gente vai vibrando naquela mesma sintonia. Então, uma pessoa que só faz o culto lá e faz uma opção de coisa errada, ela vai trazer vários problemas para o seu lar. Então, o culto do lar, a estrutura dele é procurar, né, um dia na semana, né? Escolher um dia na semana, um horário nesse tempo, 15 minutos, tempo mínimo, 30 minutos, né? Uma hora e 2 horas o tempo máximo de culto do lar. E o culto do lar, ele pode ser feito todos os dias ou um dia na semana, e fica a critério de cada um, né? Ou mais dias. Eu faço 6 dias na semana, porque no 7º eu gravo os vídeos. Cada um faz. Agora, tem que ter sempre fazer no mesmo horário e terminar no mesmo horário, né? Então, um exemplo, uma pessoa que pega em 15 minutos, né, ele vai fazer 6h30, às 6h30 da manhã, ou às 18h30, sei lá, vou dar como exemplo, 6h30 da manhã, ele vai começar às 6h30 e começar e terminar às 6h45. Um exemplo, né? Pegando no tempo de 15 minutos.
né? Então ele vai ter que fazer isso. Então, todos os dias. Por que tem que ter um horário para terminar? Porque nós somos visitados no culto lá por espíritos. Os espíritos vêm ali trazer informações, ficar ali conosco, que depois ele tem a vida deles também, né? Ele tem outros compromissos, né? Então, por isso que temos que fazer isso. Um exemplo, no dia que eu faço o culto lá, por um acaso eu não posso fazer, né, aquele culto lá, eu estou em outro local, né, e não posso fazer, eu estou na rua, eu não posso fazer o culto do lar. Eu faço uma prece, né, comunicando que eu não posso fazer o culto do lar, né, eu sendo o autor, né, do culto do lar. Agora, se tem mais pessoas fazendo dentro do lar e eu não posso sair, aí tudo bem, as pessoas vão fazer normalmente, mas eu que estou ali, não tenho, exemplo, se eu faço sozinho, eu vou fazer dessa forma, não posso. E agora, outro detalhe, eu vou viajar e dependendo do lugar eu posso fazer o culto lá no local, ou senão eu acho que não vai dar para me fazer, então eu comunico antes, olha, eu vou ficar tantos dias sem fazer o culto do lar e vou retornar dia X, a partir do dia Y nós vamos voltar ao culto lá. Então a gente fala isso, né, faz esse comunicado, tudo bem. Então aqueles dias eu me ausentei, não pude fazer e pronto, acabou. Aí no outro dia, no dia que eu faço sempre da semana, eu já retorno no horário certinho, né, faço tudo direitinho. Por isso que eu estou falando isso, porque os espíritos vêm. O Chico Xavier, ele fala, né, que tinha uma moça aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que ela fazia o culto lá. E aí o Chico Xavier falou para ela que ela tinha visto o Paulo, né? E ela falou que não conhecia nenhum Paulo. Ele falou que era o Paulo de Tarso. Então, o Paulo de Tarso ia vai no culto do lar dela. E a função do Paulo de Tarso ir nesse culto do lar, ele leva políticos, né, que fizeram corrupção. Então, esse espírito que fizeram políticos, fizeram corrupção, eles estão ali no culto do lar para ser evangelizado. Então, veja a importância do culto do lar, né? Então, a importância que naquele momento os espíritos estão sendo também beneficiados por isso. Então, tem que ter o horário certo, direitinho. Então, nós já sabemos o dia, o horário, e a estrutura é você pegar, primeiro você pegar um evangelho, né? E um livro, né? Um livro que tem o evangelho. Geralmente eu trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo, no Allan Kardec, cada um vai pegar o seu, mas eu estou falando o meu, né? Então a gente lê sempre uma página, tá, do livro. O evangelho é esse aqui, né? Então o evangelho que eu tenho, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então vou ler uma página, né, do evangelho por dia, né? Tudo sequência, né? Um dia de cada culto do lar, né? E eu vou dividir os minutos, né, de que eu vou gastar, e e depois passo para outra fase, que é fazer a interpretação daquilo que eu li. Então eu fiz a leitura e vou fazer a interpretação do que eu li, né? Aí a outra fase, que seria a fluidificação da água. Então, em determinados casos, a gente pode fazer ou não. A única coisa que não é obrigado a fazer é a fluidificação da água. Então, a gente pode mesmo fazer a fluidificação da água, ou se não, botar um copo lá com água e deixar, ou não botar nada, entendeu? Aí fica a critério de cada um. E aí tem a prece final. E sempre fazer o culto em voz alta, porque, como eu falei, o Paulo de Tarso levava espírito lá, político, que foram corruptos, né? Esses espíritos ainda são materialistas, eles ainda não trabalham o pensamento, então eles só escutam o que a gente fala por voz. Então, por isso que é nesse contexto que
tem que ser em voz alta, né? O culto do lar. Né? Então aí, essa é a estrutura. Agora, como é que faz o passo a passo do culto do lar? Então, eu já tenho um dia na semana, né? Aí eu vou pegar aqui como exemplo um horário. Né? Eu escolhi um dia na semana, né? Um exemplo, quinta-feira, às 6h30 da manhã, que é meu tempo melhor para fazer o culto do lar, daí eu saio para fazer meus negócios, trabalho e tal. Então eu estou mais livre nesse tempo, né? Então às 6h30 da manhã eu começo a fazer. Então eu vou pegar o meu tempo de 15 minutos, eu vou distribuir esse meu tempo de 15 minutos. Então o primeiro passo é começar a fazer a prece inicial. Então eu boto 1 minuto de prece inicial, mas aí eu vou passar agora para a leitura do Evangelho. Boto 5 minutos, né? A interpretação do texto eu boto 8 minutos. Então eu vou ter já 14 minutos, né? Gasto. E a prece inicial e a prece final, 1 minuto. Então meus 15 minutos gastos ali, né? No culto do lar. Aí depois sim eu faço comentário. Aí eu vou fazendo sozinho ou com a família, né? Então, aí depende, a pessoa se morar sozinho, pode fazer, né? Ou senão ela ou tem a família, né? Ele faz tudo junto ali, né? Assim, a gente pode convidar pessoas para participar do culto do lar? Podemos, mas essa pessoa, ela vai, depois que ela aprendeu a fazer o culto do lar dela, ela vai fazer na residência dela o culto do lar. Não tem mais necessidade de estar ali conosco, ela vai fazer na residência dela. O importante é que nós façamos sozinho, né? Aquelas pessoas que teve uma ajuda de algumas semanas, não precisa ficar tendo babá para sempre. A gente tem que fazer o nosso culto ali com a família, porque é familiar, né? Então é essa informação que eu vou trazer sobre o culto do lar. Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar, né? Sobre o assunto, eu passo para a prece de encerramento. Eu agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.